estas consequências atingem a nós que fizemos o voto correto, né? Eclesiastes 10:2 nos ensina aí, né? O que fala Eclesiastes 10:2? O coração do sábio o inclina para a direita, mas o coração do tolo inclina para a esquerda. Ó, a Bíblia já ensinou, né? É por isso que aqueles que estão no poder lutam para destruir a pregação da palavra de Deus. Que a palavra de Deus é sabedoria, lâmpada para os meus pés é a tua palavra, é luz para os meus caminhos, né? Fazem escolhas erradas e o mal vem, o mal é implementado e atinge a todos. Veja, a conclusão de que os justos e os sábios e o que eles fazem estão nas mãos de Deus. Quando o mal vem sobre a terra, é a hora de invocar. É um testemunho tão interessante que vai servir de ilustração aqui para você crer na palavra de Deus. Eu acabei de citar Eclesiastes 10:2, mas agora vem na prática o que significa, né, tudo isso. Estamos extremamente entristecidos pelo que ocorreu aos nossos irmãos, ao povo do Paraná, nossos irmãos brasileiros, né? Estamos entristecidos com tudo isso. Que o Santo Espírito esteja operando para restaurar, ajudando esse povo forte, guerreiro, parte do Brasil, nossos irmãos, a reconstruírem as suas cidades. Mas algo interessante, uma serva de Deus lá, quando começou a tempestade, na casinha dela lá, né? Quando ela viu a tempestade, o céu escuro, ela correu para o quarto e começou a orar. Foi para o quarto e começou a orar. Que as escrituras ensinam, fez igualzinho a Raabe, está lá no Instagram, eu estava vendo isso. Aí ela viu o céu escuro, aquele rodemoinho enorme, aquele tufão vindo. E é interessante que o tufão passou. Ela só sentiu o vento, as brisas de ar batendo, colidindo contra o vidro, e de repente passou, e quando ela abriu a janela, tudo estava destruído ao redor, lá, depois de alguns minutos. Tudo estava destruído lá na cidade, tudo. Tanto é que ela tirou a foto, ela saiu para o quintal e tirou a foto. A casa dela é a única que está de pé. A casa da irmãzinha, da fervorosa cristã lá, igualzinha a casa de Raabe. O muro caiu no dia do Senhor, mas a casa de Raabe permaneceu, porque ela estava orando, porque ela clamou o Senhor dos Exércitos. Ela fez igualzinho Davi, no momento da angústia, da fúria, da tribulação. Os olhos do Senhor, Salmo 33, os olhos do Senhor estão atentos a todos que o temem, e no momento certo Ele vai preservar da vida, da morte, na hora da destruição e da fome. O Senhor vai cuidar do seu povo, como cuidou no deserto, como na grande tribulação, como está no texto da igreja de Filadélfia, que representa o último período. O Senhor vai livrar da hora da grande tribulação, que será implementada sobre toda a terra. Eu creio que os anjos virão cuidar de nós, que declaramos que o Senhor Jesus Cristo é o meu pastor e nada me faltará. Ele é o pão da vida, Ele não vai deixar faltar nada ao seu povo. Tudo acontece igualmente a todos os justos, ímpios, ao bom e ao mau, ao puro e ao impuro, o que oferece sacrifício e ao que não oferece, ao bom e ao pecador, o que faz juramentos e ao que não faz. Veja que o Senhor está atento, com os ouvidos atentos até nos juramentos, né? Que muitos fazem votos de convicção e bravata, né? Fazem afirmações: eu vou vencer, eu vou conquistar, eu vou implementar. Basta vir uma chuva forte para que os projetos sejam inundados. Basta vir um forte vendaval para que os empreendimentos e os edifícios sejam assim derrubados. Mas quem constrói a sua casa na rocha, como nos ensinou o Senhor Jesus Cristo, pode vir condição climática diversa, qual for, a casa permanecerá de pé, como da irmãzinha lá no Paraná, como a casa de Raabe. Veja no verso 9:13. Este é o mal que há em tudo o que se faz debaixo do sol. O mesmo acontece a todos. Além disso, o coração dos homens está cheio de maldade e de insensatez durante toda a vida. No final, eles se juntarão aos mortos. Os olhos do Senhor estão atentos a todas as atividades do mundo. O Senhor sonda, o Espírito do Deus Altíssimo nos sonda. O salmista Davi dizia: eu não posso, nem que eu vá colocar a minha cama lá no profundo abismo, os olhos do Senhor estão lá, me olhando, me sondando,
me analisando, vendo como eu desenvolvo com a fé que foi implementada em meu coração por ouvir e ler a palavra de Deus. Se eu invocar o poder do Espírito Santo, eu terei poder para obedecer. Mas veja que o mundo segue as suas cartilhas. Por isso que o diabo cria um monte de credo religioso, né? O mundo cria um monte de credo religioso e aponta lá, todos os caminhos levam a Deus. Tá vendo? Toda religião tem um Messias, né? Eu e minha esposa e minha cunhada estávamos aqui comentando, né? Com as duas missionárias que temos aqui na igreja, né? O Tamuz, né? Toda religião tem uma espécie de Tamuz, né? Uma espécie de Messias. Mas só há um verdadeiro, o Senhor Jesus Cristo, né? E nós vemos que os filmes trabalham muito essa questão, né? Quem já assistiu aquele filme lá, Mar de Fogo, né? Na faculdade tivemos que assistir o filme Mar de Fogo, que é de uma corrida de cavalos que tem que atravessar o deserto. E a premiação lá é conseguir lá a semente, né, de herança de um cavalo precioso, de uma raça de cavalos preciosos. Avatar, esqueci o nome do cavalo. É uma raça preciosa de cavalos árabes lá, né? E é interessante que num dos momentos lá daquela cavalgada, daquela corrida de cavalos, o norte-americano que vai com um Mustang, né, um cavalo Mustang, para aquela corrida, ele se vê ali desanimado, porque ele cai em algumas armadilhas, como Salomão cita aqui, alguns obstáculos no processo da corrida. E o que ele faz, né? Ele invoca lá uns espíritos dos guerreiros Cheyennes, né? Os espíritos dos guerreiros lá da tribo dele, né? Da América, né? E esses espíritos são invocados, saem debaixo da terra, né? E vem ajudá-lo, né? Vem motivar a sua vida. No final ele ganha a corrida. Olha o spoiler do filme, né? Então veja como o mundo segue as suas cartilhas, o mundo segue as suas inspirações e motivações. Veja que no momento difícil da vida, da corrida da vida, para alcançar o objetivo, ganhar a corrida, o cara vai invocar espírito para vencer a corrida. Vai invocar espírito para derrotar a concorrência, para eliminar a concorrência, para calar a boca do adversário. Terrível, né? Todos passarão pelo tribunal de Cristo para prestar conta das boas e das más obras da carne. No grande trono branco os homens vão fugir de medo, de pavor, porque sabem, eu vivi uma vida distante da palavra de Deus, distante de Jesus Cristo, uma vida impenitente, e eu sei que eu vou ter que prestar conta. E como é que vai ser agora? Como é que vai ser agora diante daquele que tem poder para julgar? Porque ele vai olhar ao lado e vai ver que ressuscitaram para ser julgados, foram levantados dentre os mortos, os grandes vultos da história, o Gengis Khan, os imperadores romanos, os juízes de Suprema Corte, todos vão estar ali diante do tribunal, e a vida deles vai passar como um telão, e as suas obras vão ser ali. Tantas obras boas que eles fizeram como soluções, tecnologias para a sociedade, como também as suas obras más, licenciosas e que transgridem os princípios da palavra de Deus. O Senhor Jesus Cristo, como sumo juiz que foi julgado, passou por uma conspiração, sofreu uma injustiça, ele vai chegar diante de todo, ó, você será jogado no inferno porque você transgrediu aqui, Romanos capítulo 1, verso tal. Você transgrediu Efésios capítulo tal. Ou seja, a palavra que foi tão desprezada será agora utilizada como livro de condenação para a vida destas pessoas. Então todos vamos morrer, não temos escapatória, estamos cientes de que vamos passar pela ceifadora implacável que é a morte, e onde vamos passar a eternidade. Estamos cientes que nós somos criaturas com existência eterna, fomos criados num determinado momento da história eterna e temos daqui por diante vida, temos eternidade em nossa existência, melhor dizendo. Nós temos que estar preparados conscientemente em Cristo Jesus, que venceu essa morte, venceu esse mundo e habita eternamente com o Filho de Deus ressurreto. Nós temos que estar preocupados onde vamos passar a nossa eternidade. Veja no verso 4. A esperança para todos os que estão entre vivos, porque melhor é o cão vivo do que o leão morto.
Olha a ilustração que ele usa, né? Ele usa um animal deplorável como os cães e usa um animal dos mais belos entre os mamíferos da cadeia alimentar, né? Nós vemos lá o leão como rei da selva, né? Mas veja que o leão aqui na ilustração dele está como um leão morto, que não tem valor, está morto. O leão não vai caçar mais. O leão não vai mais alimentar a sua leoa e os seus filhotinhos lá. Está morto, acabou. Mas veja que o cão que é tão desprezado está vivo, né? O que Salomão quer ensinar aqui? Que enquanto há vida, há esperança. Salomão, lembre-se sempre, Salomão está olhando na horizontalidade, debaixo do sol, é dia. Se tem dia, você está respirando e está observando a sua realidade, dá tempo ainda. Olha para a palavra de Deus, atenta aos valores, atenta, olha as lições de vidas e os erros cometidos pelas pessoas, pega a ilustração de vida, faz analogia com a palavra de Deus, olha para a natureza. Imagina, essa natureza aqui não é obra do acaso, aqui estou vendo uma série de espécies de árvores, de vegetação, tudo isso faz parte de uma inteligência superior que criou todas essas coisas. Veja a reprodução dos animais, basta você olhar para a sua mão e veja, será que isso aqui é obra do acaso? Se eu quiser determinar que minha mão feche agora, ela fecha. Se eu quiser determinar que ela abre, porque existe toda uma harmonia entre os órgãos do meu corpo, a minha mente. Isso aqui é resultado de uma explosão que evoluiu num longo processo de tempo até chegar ao Fernando aqui. Não seja estúpido, pois há necessidade muito maior de você crer nessa ciência que tem por símbolo a Lucifera do que acreditar que existe um Deus superior, o Senhor Jesus Cristo, que criou todas as coisas. Não seja estúpido, né? Veja que Salomão aqui, na sua visão, ele está vendo do aspecto horizontal das coisas que ele está vendo. Morreu, acabou o projeto, a chuva veio, derrubou a casa, derrubou o prédio, afundou todo o projeto lá, morreu, acabou. Né? Não tem mais indústria, nem empreendimento para aqueles que descem para o andar de baixo, acabou. Mas quando está vivo, tem esperança. Nós sabemos muito bem que o Senhor Jesus Cristo, como eu disse no início da mensagem, agora, com a palavra de Deus escrita, com os registros do que o Senhor Jesus Cristo ensinou, com aquilo que Paulo nos ensinou, nós sabemos que tem esperança. Quando nós olhamos para o Senhor Jesus Cristo, que venceu esse mundo e ressuscitou dentre os mortos e afirmou: eu estou cumprindo profecia no meu corpo, eu vou ser martirizado, vou passar por uma conspiração, vou ser morto, mas eu vou ressuscitar o terceiro dia. Todo aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Então, enquanto você está vivo, seus olhos podem ver, seus ouvidos podem ouvir a esperança para aquele. Tem a passagem de Isaías, né? O pavio está fumegando, a cana está meio quebrada lá, mas o Senhor não termina de quebrar a cana e não termina de pisar o pavio que está fumegando, porque tem esperança, está vivo. Tem aquele cântico aí, não, pentecostal. Ainda tem vida aí. Tem vida aí. Se tem vida aí, tem esperança. E a nossa esperança está em Cristo Jesus, o Senhor. Não despreze essa mensagem. Não despreze o tempo, não desperdice o tempo que você tem diante de você nesse momento, de ouvir essa palavra e de se aproximar com adoração, com sentimento penitente, reconhecendo os seus pecados e suplicando o perdão deles pelo poder que há no sangue do Senhor Jesus Cristo. O Senhor quer te levantar nessa manhã e mostrar que Ele pode interferir na tua história e abrir um novo caminho, construir um novo projeto na tua vida e construir o propósito dEle. Você tentou por sua própria força, mas agora pela vontade dEle, pelo poder dEle, pela graça abundante, você vai vencer e agradar a Deus. Louvado seja o Senhor Jesus Cristo nesta manhã.